e vai morrer Jonatas, seu filho. Jonatas fez uma promessa com Davi. Eles fizeram um pacto. Que Davi prometeu que iria cuidar da sua descendência. Quando Jonatas morre juntamente com Saul, naquela guerra, a notícia que vai chegar lá no Palácio Real não é a melhor notícia. A notícia que chega é a notícia que Saul morreu, Jonatas morreu, e os filhos de Saul morreram naquela guerra. E como de costume naquela época, toda vez que um rei ele tomava o reinado de um outro rei, ele exterminava os familiares, os descendentes daquele rei antigo, para não haver uma retaliação, uma vingança. As pessoas, sabendo disso, começaram a fugir do palácio. A ama desse menino chamado Mefibosete pega ele e foge com ele. E vai acontecer um acidente. Ela vai deixar ele cair e ele vai ficar coxo de ambos os pés. Não foi proposital, foi sem querer. E esse jovem, esse menino de 5 anos de idade, vai parar numa terra chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento, terra de sequidão, é um lugar muito complicado. Aí vamos para o versículo de número 1. E disse Davi: há ainda alguém que lhe ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Davi assume o reinado, passa 20 anos aproximadamente, e ele quer abençoar. Ele se lembrou da promessa que fez para Jonatas. E ele quer abençoar alguém da casa de Saul. E eu aprendo uma coisa aqui no versículo de número 1. É que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Independente dos anos que passou, independente dos anos que passar, se ele te prometeu algo, pode ficar tranquilo, porque eu tenho certeza que ele vai cumprir na minha e na sua vida. O cativeiro de Mefibosete começa a mudar a partir do versículo de número 1. Quando Davi ele se levanta e se lembra da promessa. Números 23, 19 vai dizer assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Davi aqui ele simboliza, o rei simboliza Deus. Eu aprendo que quando Deus faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Ele não mente na sua promessa. Ele não volta atrás, ele não se arrepende. Então, se Deus prometeu que você vai casar, fique tranquilo que você vai casar. Se Deus te prometeu que você vai ser alguém de valor na sociedade, fica tranquilo, porque Deus vai cumprir. Se Deus te prometeu algo, fique tranquilo, porque Ele vai cumprir. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi e disse-lhes ao rei: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse ao rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu haja de benevolência ou de bondade da parte de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Peraí. Davi faz uma pergunta: há ainda alguém da família de Saul? E esse homem aqui ele vai responder: há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. A pergunta que Davi faz é se há ainda alguém, não se ele é aleijado ou qual é o problema dele. Só que Ziba, ele tem o prazer de falar para Davi que há, mas é aleijado de ambos os pés. Por que Ziba tem o prazer de falar isso? Porque Ziba tinha ciência de que não podia entrar no palácio uma pessoa que era coxo. Ziba estava se sentindo ameaçado, porque Ziba estava morando na casa que era para ser de Mefibosete. Ele estava morando na casa de Saul durante esse tempo todo.
Ziba é alguém que faz a manutenção do estado crítico de uma pessoa por benefício próprio. Eu vou repetir. Ziba é alguém que faz a manutenção do estado crítico de uma pessoa por benefício próprio. Aquela amiga que fala para você não ir para a igreja, para você continuar indo para a balada com ela, ela está fazendo a manutenção do seu estado crítico por benefício próprio. Aquele teu amigo que fala para você não ir para a igreja, para você continuar bebendo e enchendo a cara com ele, ele está fazendo a manutenção do seu estado crítico por benefício próprio. Aquele teu patrão que fala para você que você nunca vai arrumar um emprego melhor, ele está fazendo a manutenção do teu estado crítico por benefício próprio. Então, igreja, anda com alguém que te coloca para cima. Ande com alguém que te joga para cima. Para de andar com quem é negativo e que só te joga para baixo. Atos capítulo 3 vai dizer que todo dia era colocado um coxo na frente do templo da Porta Formosa. Todo dia os amigos colocavam ele lá, faziam a manutenção do estado crítico dele. Mas quando Pedro e João vão orar naquele tempo, a primeira coisa, quem sabe a primeira coisa que Pedro e João vai falar para eles? Pedro e João vai olhar para eles e vai falar: olhe para nós. Então eu aprendo aqui que se Pedro e João está dizendo para ele, olhe para nós, é porque ele está olhando para baixo. Porque tem amizade que vai fazer só você olhar para baixo. Mas quando você começa a andar na presença e na companhia de homens e mulheres de Deus, eles vão fazer você olhar para cima. E é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem o meu e o seu socorro. Comece a andar com pessoas que te joguem para cima. Comece a andar com pessoas que te incentivam a estudar a palavra de Deus. Comece a andar com pessoas que te incentivam a ir para a igreja, que te incentivam a louvar, a fazer parte da obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Você percebe que Ziba, ele sabia do paradeiro de Mefibosete. Ele sabia que Mefibosete estava em Lodebar, na casa de Maqui, sabia quem era até o seu pai. Só que ele não faz esforço nenhum para ajudar. Que nós possamos aprender uma coisa: se a gente sabe e conhece a necessidade do nosso irmão, que nós possamos se esforçar para não ser como Ziba, para ajudar aquele que precisa. Você percebe que Ziba, ele era servo de Saul. Ele vivia dentro da casa de Saul. Ele servia Mefibosete lá atrás. Só que agora, quando Mefibosete se afasta, ele faz com que não conhecesse Mefibosete. Então o que está acontecendo aqui? Vamos levar para os dias de hoje. A pessoa está aqui. Nós estamos aqui na união com a pessoa. Quando a pessoa se afasta, nós temos que ir atrás. Nós temos que buscar. Nós não podemos fingir que nós não conhecemos. Assim como Ziba. Ziba tratava ele como príncipe, mas agora finge que não conhece. Que possamos entender isso. Se o irmão sair da igreja, vamos buscar. Se o irmão sair da igreja, vamos ligar, vamos visitar, vamos falar de Jesus para ele. Porque da mesma maneira que nós tratamos ele aqui outrora, nós temos que tratar ele, mesmo ele afastado da presença do Senhor. Aleluia. Ainda no versículo 4, vai dizer que ele está em Lodebar, na casa de Maqui, em Lodebar, filho de Amiel. Lodebar, a Bíblia fala que Lodebar é uma terra de esquecimento. Mefibosete não estava no melhor momento da sua vida. Mefibosete não estava no melhor lugar.
Mas Mefibosete tinha pão, Mefibosete tinha água, Mefibosete tinha um teto, Mefibosete tinha companhia com ele. Talvez hoje você não se encontre no lugar que você esperava estar, mas você tem pão, você tem comida, você tem um teto, que você possa ser grato ao Senhor pelo que você tem, porque Mefibosete era grato ao Senhor. Em nenhum momento na Bíblia Mefibosete reclama de nada. Sabe por quê? Porque Mefibosete entende que é melhor estar vivo em Lodebar do que morto em Jerusalém. Você não entendeu? Mefibosete entende que é melhor estar vivo em Lodebar do que morto em Jerusalém. Talvez você esperava, com a idade que você está, estar numa empresa. Talvez você esperava ter passado naquele concurso público, mas não era aquilo que o Senhor queria para você. Sabe por quê? Porque o Senhor está te privando. Talvez se você estivesse lá naquela empresa, você estaria todo quebrado. Talvez se você tivesse passado naquele concurso, você não estaria aqui hoje. Porque o que o mundo tem a nos oferecer é só coisa ruim, irmão. O que o mundo tem a nos oferecer é só perdição. E dê glória, agradeça a Deus pelo fato de você estar aqui hoje. Aleluia, Jesus. Então mandou o rei Davi, tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O texto vai dizer que Davi vai mandar buscar Mefibosete e vai trazer para o palácio. Sabe por quê? Porque o rei, ele não quer saber do local que você está. O rei não olha para o local que você está. Talvez você passou por várias igrejas grandes. Você poderia estar em igrejas lindas, igrejas enormes. Mas se você está aqui é porque o Senhor tem algo grande com você. E daqui Deus vai tirar homens e mulheres grandes na presença do Senhor. Aleluia. O texto vai dizer que Mefibosete, em nenhum momento, ele vai resistir à busca do rei naquele lugar. Mefibosete vai entender que se o rei chamou, eu tenho que ir. Eu entendo que quem quer ver milagre tem que obedecer ao rei. Vou repetir. Quem quer ver milagre tem que andar em obediência ao rei. Então, se o rei mandou você fazer algo, se Deus mandou você fazer algo, obedeça ao Senhor, porque só vamos alcançar o favor, o milagre e a graça de Deus se nós obedecemos a sua ordem. Aleluia. O versículo de número 7 diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerá pão à minha mesa. Olha que lindo. Mefibosete ficou esse tempo inteiro naquele lugar, e agora o rei está restituindo tudo que ele perdeu. Eu não sei qual é a restituição que você está precisando nessa noite, mas eu posso falar uma coisa para você nessa noite. Comece a clamar ao Senhor nessa noite. Comece a falar com Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Talvez você não perdeu a presença do Senhor, talvez você não sente mais a presença de Deus como antes. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor vai restituir e você vai ficar mais forte do que você estava antes. Aleluia. Santo Deus, aleluia. O versículo 8 diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha o posicionamento, olha como é que está a cabeça de Mefibosete. Ele chega no palácio, vê todo mundo arrumado, todo mundo bonito, ouro para tudo quanto é lado, e ele se arrastando, ele vai falar: quem é o Senhor? Ele começa a se humilhar para ele, para Davi, começa a se humilhar para o rei, se coloca como um cão morto. Mefibosete, ele se coloca como nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você entrou aqui nesta noite se sentindo da mesma forma que Mefibosete, se sentindo nada. Talvez você entrou nessa noite cabisbaixo.
Talvez você entrou nessa noite se sentindo como nada, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é filho e o rei, ele te chama. O rei, ele te chama para você sentar na mesa com ele. Não se sinta assim. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo que pertencia a Saul, e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Aqui acaba a mordomia daquele homem. Ziba, ele usurpou da casa, daquele lugar. A Bíblia diz que ele tinha muitos servos e muitos filhos, então dá para a gente ter uma compreensão de que o lugar que ele estava era um lugar grande. O rei tira tudo dele e dá tudo para Mefibosete de volta. Porque eu entendo que o que é ilícito não dura para sempre. Eu vou repetir. Tudo que vem fácil, vai fácil. O que é ilícito não dura para sempre. Jesus, ele provou isso, sabe quando? Quando foi tentado pelo diabo, lá no deserto. O texto vai dizer que Jesus ficou 40 dias no deserto. O diabo vai levar ele para o monte, para o topo, e vai oferecer tudo para Jesus. E Jesus, ele não vai querer. Jesus entende que é melhor 40 dias com Deus no deserto do que 1 minuto com Satanás no topo. Eu vou repetir. Jesus entende que é melhor 40 dias com Deus no deserto do que 1 minuto sequer com Satanás no topo. Então, se você hoje talvez tenha que largar algo que é ilícito, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Larga hoje, porque o que é ilícito vai fácil. O que é ilícito a gente perde, assim como esse homem perdeu. Não tente adiantar a promessa de Deus na tua vida, porque toda promessa tem um tempo certo. Entenda isso nesta noite. Versículo de número 10 vai dizer assim: Trabalhei, eis, pois, a terra dos teus filhos e servos, e comerás o fruto para que Mefibosete, teu senhor, tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Deixa eu falar uma coisa para você. A bênção que Deus tem para a sua vida é tão grande que você nem pode imaginar. Mefibosete nem imaginava aquilo dali. Ele não sabia do pacto, da promessa que Davi tinha com o seu pai Jonatas. Ele não sabia. Então o rei surpreendeu ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse ano o Senhor vai te surpreender. A bênção que Ele tem para você, você nem imagina. Nem imagina. Deixa o Senhor te surpreender nessa noite. Não tente atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Não tente atrapalhar, não tente passar à frente da promessa do Senhor. Faça conforme o Senhor quer. A promessa, ela se estendeu na vida do filho de Mefibosete. Mefibosete tinha um filho chamado Mica. O texto vai dizer que ele tinha um filho. Não vai dar muita ênfase para isso, mas eu entendo que o que Mefibosete passou, o seu filho não vai passar. Porque a promessa que estava sobre Jonatas foi para Mefibosete e foi para o seu filho. E eu profetizo nesta noite: todo o mal que você passou quando criança, todo o mal que você passou quando estava no mundo, o seu filho não vai passar. Eu profetizo que o seu filho vai fazer uma faculdade. Eu profetizo que o seu filho vai ter o do bom e do melhor. Eu profetizo que o seu filho vai ter todas as coisas boas que o Senhor tem para a vida dele, através de você e do seu posicionamento. Aleluia. Para fechar, eu queria dizer para a igreja, nesse momento que tudo que vivemos em Lodebar já não conta, já não importa. A boa notícia do Evangelho é bem clara. Lodebar não é mais o seu lugar.
Você não foi chamado pelo rei para comer na mesa. Você foi chamado pelo rei para comer na mesa. Deixa Lodebar para lá. Porque agora tudo se fez novo na sua vida. O que eu tenho que falar para você nessa noite, para me fechar: a sua promessa ainda está de pé. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga o clamor e restitui. Eu quero de volta o que é meu e sara-me, e põe teu azeite em minha dor e restitui. Me leva minhas águas tranquilas e sara-me, Senhor, e refrigera minha alma e restitui. Restitui, Senhor, ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga o clamor e restitui. Eu quero de volta o que é meu e sara-me, e põe teu azeite em minha dor e restitui. Me leva minhas águas tranquilas e sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi não poderá se comparar, e a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao me clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar e restitui. Eu quero de volta o que é meu e sara-me, e põe teu azeite em minha dor e restitui. Me leva minhas águas tranquilas e sara-me, Senhor, e refrigera minha alma